podemos imaginar. Por isso que são tão especiais, porque dons são amplos. Dons não são monótonos, dons não são iguais. Eles são amplos para atingirem capacidades muito vastas, ou seja, várias ocasiões, diferentes tipos de dons podem ser utilizados numa mesma função. Pregar o Evangelho, que é a razão existente dos dons. Pregar o Evangelho. Por isso que nos tempos em que nós estamos vivendo, temos que ter a necessidade de colocarmos 110% dos nossos dons ao trabalho. Com um único propósito: pregar o Evangelho. E todos são capazes, porque Cristo confiou o Evangelho a nós. Cristo não ia confiar algo tão valioso como a palavra de Deus se Ele não confiasse que nós fôssemos capazes de pregá-la com a sua ajuda. Se Ele confiou o Evangelho a cada um de nós, é porque Ele sabe que nós podemos pregar. Amém. Sozinhos? Não. Com a sua ajuda. Amém. Com o poder que Ele nos concede. Porque sozinho nós não podemos. Mas tem que haver a nossa parte, o nosso compromisso. Ele não iria confiar os dons, o Evangelho, a pessoas que Ele não... quem Ele não achasse confiável para esse Evangelho. Se Ele nos deu esse Evangelho, é porque Ele confia que nós podemos pregar o Evangelho. Amém. Eu gosto de pensar de uma certa maneira. Cristo não escolhe apenas pessoas que são capacitadas. Ele escolhe pessoas dispostas. Amém. Porque todos são capacitados. O que muda é a disposição de alguns comparada à disposição de outros. Ele escolhe aquelas pessoas que estão dispostas a pregar o seu Evangelho, como podemos encontrar vários exemplos ao redor da Bíblia e da própria história. Nós podemos encontrar pessoas que não tinham educação, como por exemplo os discípulos. Muitos deles não tinham educação em ler, em escrever e tudo mais, mas mesmo assim foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas no Pentecostes. Ou seja, Cristo escolhe pessoas dispostas, não pessoas capacitadas. Ele é que nos capacita. O que nós precisamos dar é a nossa disposição. Mas caiu isso e aquilo, e os problemas e tudo mais, eu não consigo. Os problemas somos nós quem colocamos. Nós criamos o problema para se pregar o Evangelho. E Cristo diz: esse problema não é nada, ele pode ser removido. Eu trouxe aqui esse livro, Paixão, Propósito e Poder. Ele conta a história dos pioneiros da igreja. E eu marquei uma parte aqui de Guilherme Miller. Diz assim, página 12, conte a um. A decisão de Miller de começar a pregar não foi fácil. Anos depois, ele se lembrou do dia em que decidiu partilhar em público seus pontos de vista acerca do breve retorno de Cristo. Amém. De acordo com as melhores evidências disponíveis, os esforços públicos de Miller datam de outono de 1831. Ele continuava perturbado com o dever recebido de ir e contar ao mundo. Essa missão o impressionava constantemente. Certo sábado, depois do café da manhã, ele se assentou em sua escrivaninha para examinar uma ideia, e ao se levantar para sair e trabalhar, recebeu essa mensagem com mais força do que nunca. Amém. Vá e conte ao mundo. A esse respeito, Miller escreveu: a impressão foi tão súbita e veio com tanta força que me acomodei na cadeira e disse: não posso ir, Senhor. Por que não? Parecia a resposta. Então todas as minhas desculpas vieram à tona, minha falta de habilidade, etc. Mas meu incômodo era tão grande que fiz uma aliança com Deus, dizendo que se Ele abrisse o caminho, eu sairia e cumpriria o dever para com o mundo. O que quer dizer com abrir o caminho? Parecia ser a pergunta que me vinha. Então eu disse: ora, se eu receber o convite para falar em público, em qualquer lugar, irei e contarei o que descobri na Bíblia sobre o retorno do Senhor. Amém. Instantaneamente todos os meus fardos se foram, e alegrei-me ao pensar:
que provavelmente não seria chamado, pois jamais havia recebido esse tipo de convite. Minhas provações eram desconhecidas. Além disso, tinha pouquíssimas expectativas de ser convidado para qualquer campo de trabalho. Cerca de meia hora depois, antes que eu saísse do quarto, o filho do Sr. Silas Guilford de Dresden, Nova York, que morava a cerca de 25 quilômetros da minha residência, entrou e disse que seu pai estava procurando por mim e queria que eu fosse à casa dele com o jovem. Supondo que ele desejava me ver por causa de algum negócio, perguntei-lhe o que queria. O jovem respondeu que não havia pregador na igreja deles no dia seguinte e seu pai queria que eu fosse conversar com as pessoas sobre o tema da volta do Senhor. Amém. Fiquei imediatamente irado comigo mesmo porque fiz aquele acordo com Deus. Revelei-me de imediato com o Senhor e determinei-me a não ir. Deixei o garoto sem qualquer resposta e me retirei em aflição profunda para um arvoredo ali perto. Ali lutei com o Senhor por aproximadamente 1 hora, tentando me livrar da aliança que eu mesmo havia feito com Deus, mas não consegui sentir alívio. Minha consciência martelava. Como você pode fazer uma aliança com Deus e quebrá-la tão depressa? A ideia de cometer aquele grande pecado me deixou transtornado. Por fim, submeti-me e prometi ao Senhor que, se me sustentasse, eu iria, confiando que Ele me daria a graça e a capacidade de realizar tudo aquilo que quisesse de mim. Voltei para casa e encontrei o garoto ali, ainda esperando. Ele ficou até depois do jantar e retornei com ele para Dresden. No dia seguinte, que, segundo me lembro, foi o primeiro domingo de agosto de 1833, fiz a minha primeira palestra pública sobre o segundo advento. O lugar estava repleto com o público atento. Assim que comecei a falar, toda a minha timidez e vergonha se foram. Senti-me impressionado com a grandeza do tema que, pela providência divina, foi capaz de apresentar. Ao fim do culto, no sábado, pediram-me que eu ficasse e desse palestra sobre o assunto por uma semana. Foi isso que eu fiz. As pessoas se aglomeravam, vindo das cidades vizinhas. Começou um reavivamento e foi dito que, em 13 famílias, todos se converteram e se encheram de esperança. Então, nesse trecho aqui de Guilherme Miller, nós podemos ver que Deus o chamava para ir e espalhar a mensagem que ele havia encontrado. E Miller dizia repetidamente: não, eu não vou, não sou capaz. E ele botava vários problemas na frente. Eu creio que isso não se repetiu apenas uma vez. Pelo jeito que Miller descreveu, a voz de Deus já veio falando com ele para ele ir várias vezes. Ele deve ter dado desculpas várias vezes. E ele colocava essas desculpas. Mas uma hora, até o próprio Miller se cansou das desculpas dele. E ele fez um acordo com Deus. Mas ele fez um acordo achando que ele estava na vantagem. Porque ele disse: eu não sou conhecido. Eu nunca fui chamado para uma pregação em grande escala para que minha reputação se espalhasse. Ninguém sabe de um grande testemunho que eu passei. Então, ninguém vai me chamar. Porque o acordo que ele tinha feito com Deus era: ok, eu vou pregar. Se o Senhor colocar alguém para me chamar para qualquer igreja, eu vou e prego sobre essa mensagem. 30 minutos foi todo o tempo que levou para um jovem rapaz bater na porta de Miller e dizer que o pai dele estava o convidando para ir pregar na igreja. Miller aparentemente não era conhecido naquele tempo. E do nada, um jovem garoto o convida para pregar na igreja a respeito da segunda volta de Cristo. Amém, Jesus. Amém. Miller, como eu li aqui, ficou irado com ele mesmo por ter feito aquele acordo e decidiu se rebelar e dizer: não vou. Miller falou que ficou basicamente discutindo com Deus, podemos dizer assim, por cerca de 1 hora, até que veio aquela vozinha na consciência dele: por que você fez a promessa e você quebra ela tão rápido só porque eu cumpri as condições dela? E Miller caiu em si e decidiu ir falar sobre a mensagem. E como lemos, quando ele chega lá e prega, 3
famílias aceitaram a mensagem. Amém. 13 famílias. A mesma coisa é conosco. Deus nos chama diariamente com o objetivo: vá, pregue, espalhe ao mundo. Ah, não, mas Miller pregou, ele sabia pregar. O próprio livro diz que Miller estava cheio de timidez, ou seja, ele não deveria ter muita experiência. E também era um grande público que ele estava pregando. E mesmo que Miller soubesse pregar, nada impede que, se fosse outro dom, poderia ter um efeito até maior. Talvez, se ele tivesse sido chamado para cantar, talvez o efeito tivesse sido 2 vezes maior. Se fosse para fazer uma oração, o efeito podia ter sido 4 vezes maior. Não sabemos. Por quê? Porque os dons não são nem superiores nem inferiores. São diferentes. E podem ser aplicados de maneiras diferentes. E a mesma coisa é conosco. Nós é que colocamos os empecilhos no caminho para pregar o Evangelho. Miller é quem colocava as desculpas. Não era Deus que chegava e dizia: olha, assim, você não tem experiência, né? Você não sabe pregar? Não sei não, viu? Não, era Miller que dizia: Senhor, eu não sei pregar, eu não tenho a capacidade. Mas o que Deus dizia? Miller, vai e prega. Eu estou dizendo para você ir, vai e prega. E quando Miller finalmente caiu em si, percebeu que Cristo estaria com ele a todos os momentos, ele se decidiu a ir pregar. E como nós sabemos, a mensagem que ele pregava se espalhou por várias regiões e é conhecida até hoje. A mesma coisa nós devemos seguir nos nossos dias. Miller fez uma promessa, ele fez um acordo, podemos dizer, com Deus. Deus não espera acordos de nossa parte, ele espera ação. Cristo não quer acordos, ele quer ação. Ele quer que nós vamos e façamos da maneira que nossos dons nos permitem fazer. Vão e façam. Porque Cristo está ao nosso lado. E Ele que nos capacita para que possamos pregar essa mensagem. Amém. Sem promessas, sem hesitações, sem acordos. Ir e fazer. Porque Cristo já disse que estaria conosco. Então, não tem razão para temer. Com Cristo ao nosso lado, não existe razão para temer. O título do livro é Paixão, Propósito e Poder. Paixão pelo Evangelho. Amém. O propósito de pregá-lo e o poder que vem de Deus. Amém. É esse o pensamento que nós devemos ter. Pregar esse Evangelho, não com desculpas, não com acordos, mas nos dedicarmos a 110% do que nós podemos, para que possamos espalhar essa grandiosa mensagem que a nós foi confiada. Amém. Amém. Amém.